O exercício de parimento é aquele que vai além do nascimento. Nascimento é algo quando nos condiz que já vem com normativas muito pré-determinadas e condições pré-estabelecidas. Agora, quando você pare o ser humano que você é um lugar onde você vai buscar realmente a tua verdadeira essência. Quando você vai encontrar quem é você de fato. Procurar, fora dessas definições, fora desses encontros de uma sociedade que já vem de maneira normalmente muito binarista, condicionada. Se você não é branco, você é negro. Se você não é homem, você é mulher. Se você não é bom, você é mau. Dentro dessas únicas possibilidades, a gente vive uma sociedade ainda nos dias de hoje que não permite olhar as nuances, não permite olhar outras possibilidades dentro desses dois extremos possíveis e que acabam sendo muito limitantes na própria definição de binarismo. Nós somos um amontoado de expectativa dos outros, de desejo dos outros, de sonhos frustrados muitas vezes dos outros, de pais, de mães, de familiares que não realizaram alguns dos sonhos e falavam: você, meu filho, você, minha filha, há de realizar vários desses meus sonhos. E essas projeções, por muitas vezes, acabam nos trazendo infelicidade, acabam fazendo com que a gente tenha dificuldades mesmo de segui-las. Afinal, como eu vou seguir algo pela expectativa do outro, se isso talvez não seja nem o que eu quero para a minha vida? Eu sou Ana Gren, eu sou advogada e militante feminista, também sou aliada da causa LGBTQIA+, sou mãe de um garoto trans de 14 anos, e hoje eu chamei aqui Leona Wolff, que é uma cientista social e uma psicanalista, para a gente debater os desafios da transgeneridade no mundo de hoje. Que bom te ver. Eu acho que a gente ainda não tinha se visto pessoalmente. Não. De fato, não. Né? E a gente está tão próxima porque a gente está aqui vendo que nós estamos num movimento de militância, né? Eu como aliada, você como da comunidade. Gente, e o seu filho é trans? Então, meu filho, sim, ele se identifica agora como um garoto trans. Nunca performou muito a feminilidade, sempre foi um problema para ele. Ter que usar vestido, ele nunca gostou muito, isso a gente já tinha percebido. No meu sonho, eu queria ser mãe de uma menina, né? E aí eu queria colocar vestido, roupinha, cor rosinha. E um dia estava muito quente, eu insisti muito para ele usar uma roupa curta, um vestido rosa, e a gente foi para a Liberdade com uma sobrinha minha, que é uma pessoa muito descolada, muito legal. E aí ela virou e falou assim: Ana, eu acho que era Bia na época. Bia não está feliz com essa roupa. Vai ali tomar um café que eu vou dar uma volta com a Bia. E aí ela foi dar uma volta, colocou outra roupa na Bia, uma roupa tida como roupa de menino, né? E aí Bia volta toda feliz, querendo rasgar aquele vestido que ela estava. E aí naquele dia eu entendi, isso tem mais ou menos uns 4 anos, eu entendi que ele queria ser outra pessoa, que ele não estava feliz tentando, né, ser uma menina, né, sendo que a gente pode falar isso. Daí aí eu voltei para terapia, comecei a trabalhar, né, talvez o meu filho não esteja feliz nesse corpo, nesse sexo que foi atribuído para ele, que a gente atribui até socialmente, né? Porque a pessoa nasce com um determinado sexo e a gente acha que aquilo define a vida, e não define, né? Que é difícil, né? O que é gênero, né? A gente não pode mais falar de gênero porque é ideologia, né? Assim, Essa coisa de ideologia de gênero, na verdade, é católica, né? Isso aí vem de uma reação que a Igreja Católica tem a partir ali da Conferência de Pequim, de 95. Tem uma série de textos falando sobre o perigo do gênero. Na verdade, ela está ligada com o enfrentamento dentro da ONU em relação à questão dos direitos sexuais e reprodutivos, uma tentativa de se contrapor a ele, que vai sendo segurada em nome das teorias de gênero. Então, tratar o gênero como uma ideologia. A Igreja Católica ela recorre desde os anos 70, 60, naquilo que foi chamado de teologia do corpo. Tá? O Papa João Paulo II, enquanto ainda era cardeal Karol Wojtyła, ele participa de um movimento de reforço de uma identidade de família e na questão de pensar o papel da maternidade. Isso vai formar ali a perspectiva da teologia do corpo.
Em 2000, a Igreja Católica ela lança um tomo que é o Lexicon. É um tomo de umas 2.000 páginas com artigos sobre homossexualidade, sobre aborto, sobre feminismo, tentando traçar um posicionamento de como que a Igreja Católica ela poderia enfrentar esses termos. É aí que fica claro a noção de ideologia de gênero. Ela já tinha aparecido em alguns teólogos católicos. Ela tinha aparecido na Jutta Burgraff, na Dale O'Leary, no Oscar Reboredo. Tá? E o que eles colocam é que é um perigo que estaria por trás de uma perspectiva nova que tenderia a dissolver a essência do próprio humano. Entendi. Então, o perigo não é só a população vai diminuir porque o ideal de família burguesa vai acabar. Vai um pouco além, né? Um pouco mais fundo, né? A gente não vai se reconhecer mais como humano. Vem na ideia da inteligibilidade do humano estar ligado com a noção de sexo e que transpassar essas fronteiras pode dissolver a própria ideia de uma natureza humana. Porque a natureza humana está sendo entendida como atrelada ao corpo. Eu acho que é importante pensar a perspectiva conservadora como que ela coloca, porque senão você discute com algo que você não consegue saber do que eles estão falando. De uma maneira radical, a gente pode falar que está ligado com a questão populacional, sim. Tá? A questão de um cerceamento em cima de gênero por via religiosa não começa em 95. Isso aí é um coroamento e uma forma filosófica e teológica que se monta. E é a moldura disso em determinada racionalidade. É a forma de responder a teorias que vinham desde os anos 70, 80, mas que você não tinha se preocupado. É defender mesmo que algum feminismo foi necessário, mas que o novo feminismo ele tende a dissolver a percepção do que é humano, porque ele tenderia a relativizar. Então você já não teria mais homem nem mulher, você não teria mais sentido em você falar de homossexualidade nem em heterossexualidade, e as pessoas se relacionariam livremente, seria o fim da família. A família, entende-se família patriarcal sempre, porque quando eles falam do fim da família, é essa família, patriarcal. Monogâmica, patriarcal, né? Sim. E isso é visto como sendo um pilar de dissolução da própria sociabilidade, porque daí eles colocam a família como sendo uma célula na qual a sociedade vai se estruturando. Então você teria uma desestruturação social e isso acabaria levando à imposição de governos totalitários, porque as pessoas se tornariam frágeis e daí por diante. Isso aí foi sendo costurado de uma maneira bem conspiratória mesmo. Você tem uma versão mais clara, mais legível, que está no Lexicon. Você tem as vulgatas que foram se espalhando por aí, que podem juntar até pedaço do Mein Kampf, do Hitler, costurar no livro, falando sobre o perigo da ideologia de gênero e daí por diante. A questão é que todo esse discurso entrou na Igreja Católica, se disseminou em meios religiosos e laicos, entrou em organizações ligadas às organizações religiosas, no discurso jurídico, no discurso político, e isso daí é um discurso que tem um poder performático. Ele pode combater as pessoas LGBT como um todo, feministas e pessoas trans, e pouco importa, porque são ideólogos de gênero, na verdade, que eles estão combatendo. Então eles podem nem personalizar. É como se você lutasse contra uma assombração. Mudar conceitos é algo muito difícil, porque isso vem arraigado de tanto tempo e a evolução societária ela é muito gradual, muito vagarosa, muito pequena. Então, por muito tempo, a gente acha que essas convenções do nascer fêmea e tornar-se mulher socialmente é algo quase natural.
Algumas pessoas acreditam que é algo até divino, que é assim porque são coisa de Deus, de deusas, enfim, dependendo da crença de cada religião. Mas somos todos, eu, você, somos todos e todas diversidade. A diversidade é a maior igualdade que a gente possui enquanto sociedade. Eu julgo dizer, eu até acredito que vou dizer para vocês uma coisa, e aí é a minha verdade, né, que eu estou levando para que vocês possam pensar, que a diversidade, nós só estamos aqui enquanto humanidade justamente por conta da diversidade que nós somos. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Somos quase 8 bilhões de diversidade. 8 bilhões de pessoas que pensam das maneiras mais difíceis possíveis, questões como identidade, orientação, credo, raça, maneiras que estão no mundo, se são veganas, se são vegetarianas, pessoas que não estão nem aí para isso. Pessoas são diversas por essência. Querida, a gente já se conhece há um tempo e eu te chamo de querida e uso o pronome feminino. É assim que você gosta de ser chamada? Sim, pode me chamar de ela, tá? Não tenho problema nenhum com chamar de Elo. Tem muita gente que vai ter problema em falar de Elo. Na verdade, eu vou falar que alguns anos atrás eu ainda tinha um broche que estava escrito Ile. Ile, ai, que demais, adoro isso. Mas, na verdade, eu acho engraçado essa questão do pronome, porque você tem toda uma polêmica que assume, aliás, a ideia de defesa da língua, sendo que a língua é algo que está em mudança o tempo todo e ela vai se adequando às necessidades que são criadas nela própria. Então, também não sei até que ponto que não dá para... que é uma grande aberração introduzir um pronome neutro em português e traçar uma conjugação verbal a partir dele. O masculino é usado como pronome geral, né? E o feminino só em situações específicas. O meu filho, ele quer ser, né, identificado como menino, então é o pronome masculino. Mas ele tem vários amigos que são não binários, que são agênero. E pensar como que a própria palavra, a própria noção de homem trans e mulher trans, ela é nova e ela está ligada a todo esse aspecto normatizador médico, né? Para uma pessoa trans, né, ter direito a um tratamento no SUS, ela precisa estar enquadrada num segmento, né? Ela precisa ter um CID ou estar no DSM, né? Então, assim, quão é importante essa categorização, mas também não categorizar, não vai assegurar esse tratamento. Digo porque meu filho vai agora no ambulatório trans, quarta-feira, foi chamado para começar o processo de transição. E eu estava vendo que para ele conseguir o acesso, né, fazer uma futura mastectomia, tomar hormônio a partir dos 16 anos, porque no SUS é só a partir dos 18, ele teria que fazer um tratamento prévio e teria que se enquadrar, né, na disforia de gênero, na famosa disforia de gênero. E, quer dizer, mas isso não é também complicado? Porque você tem que patologizar para dar o acesso à saúde? E o que é disforia também? Eu acho que é uma coisa tão interessante de pensar, porque você parte da ideia de um ódio ao próprio corpo. E essa ideia do ódio ao próprio corpo, ela tem fundamentações lá atrás. Na verdade, a própria psicanálise, ela merece ali... Ela tem uma dívida histórica profunda com as pessoas trans, tá? Porque é em cima ali da noção de interiorização do nome do pai, da diferença sexual, que você cria todo o aspecto de que uma pessoa trans ela teria sido uma pessoa que não consegue interiorizar regras sociais. Ou então você pega o Stoller, quando ele vai traçar a pessoa trans, ele vai aproximando da psicose. E o caminho no qual a questão trans ela vai entrar nos sistemas de saúde é através desse jogo. Esse jogo de falar que a pessoa ela tem um transtorno mental que faz com que ela não consiga aceitar a sua realidade corporal. Então você teria que alterar o corpo para ajustar a essa realidade mental. O problema é que essa realidade mental também é muito fluida e não existe. Se uma pessoa, de repente, ela pode, sem problema e sem ter crivagem psicológica nenhuma, alterar o nariz, alterar o rosto,
retirar gordura de um lugar, enxertar em outro, ela altera o corpo inteiro. E quando você pensa nos caracteres sexuais, se você for parar para pensar, por exemplo, sei lá, uma mulher trans ou uma travesti que não está operada e uma que passou por redesignação sexual, se você olhar as duas de longe, você não vai saber qual é qual. Exato. É como se a genital ali ela não causasse impacto nenhum na questão da identidade. Sim, a gente vê isso, né? Umas construções, né, de corpos para serem aceitos, né? E você falou uma coisa interessante que eu li sobre a disforia porque a gente vai passar no psiquiatra, né? E eu fiquei muito assustada porque eu preciso passar no psiquiatra com o meu filho que se identifica como no gênero masculino e que está bem. Não, na minha cabeça, não precisaria passar no psiquiatra, mas a triagem é feita por um médico psiquiatra. E eu fiquei lendo, né, no DSM, que vai falar da disforia, porque para você ser considerado em disforia, você tem que estar há 6 meses com aquela inconformação com o corpo, você tem que estar querendo retirar essas características femininas, né, tem que ter o ódio ao corpo. Será que ele tem ódio ao corpo ou ao ódio como o corpo era tratado, né? As psicopatologias sexuais, tá? Psicopatologias sexuais é um texto do Krafft-Ebing, o ramo da sexologia, foi escrito naquele momento que você está aprovando as leis que estão criminalizando a homossexualidade, você está instaurando como doença, e ele vai escrever esse livro para falar sobre os desvios da meta sexual, entre outras coisas, né? O Krafft-Ebing, ele vai falar do problema das anestesias, que são as pessoas que têm falta de desejo sexual e que devem ser tratadas por conta disso, das hiperestesias, que são as pessoas que têm excesso de desejo sexual, e as pessoas que têm parafilia, que têm um desvio da meta sexual. Nesse desvio da meta sexual que ele colocava os homossexuais, tá? Os fetichistas, e daí coloca ali travestismo e coloca uma série de classificações dentro de uma psiquiatria que visava corrigir. Ou, na impossibilidade de corrigir, você isolar para evitar um contágio social. O que a gente vê hoje com pânico em torno da ideologia de gênero, se não um medo de contágio social? Um medo de que a existência pública e a visibilidade pública de pessoas LGBT produza mais pessoas LGBT. Sendo que não é nem isso. A pessoa, de repente, nunca viu um homem trans na vida dela e ela já não se enquadra dentro dessa posição feminina que foi relegada. E isso não significa, por exemplo, que ela precisa de uma identificação enquanto homem trans para estar fora dessa norma. Isso não mata, por exemplo, um desejo ou a identificação. Isso faz a pessoa reprimir o desejo e a identificação. Eu acho que conforme a gente vai tendo maior visibilidade, as pessoas vão conseguindo se manifestar melhor. E você vai tendo cada vez menos casos de pessoas trans ou de pessoas homo ou que levaram a vida inteira como uma pessoa hétero, cis, escondendo. E, de repente, se manifestando de uma maneira escondida, à noite e daí por diante. Então, a gente tem que começar também a criar um mundo mais acolhedor para as diferenças, você não acha? E não essa diversidade só de marketing, né? Vamos contratar uma travesti ou uma mulher trans, temos uma travesti na empresa. Mas, poxa, ela é integrada mesmo? Ela recebe um salário justo? Ela só tem uma travesti? Gente, quer dizer... Mas uma travesti na empresa é uma forma de você... Não vou falar que você não precisa de empregabilidade. Tá? E esse é seu tema, inclusive. Eu tô falando que, né? às vezes, o que acontece é que você usa a pessoa mais como propaganda de inclusão e diversidade do que, na verdade, um impacto social de fato. Algum tempo atrás, eu estava falando com uma empresa, e a empresa estava lá para falar sobre inclusão, sobre diversidade, e daí por diante. E ela estava querendo um treinamento para os funcionários conseguirem lidar melhor com a diversidade. E daí eu só perguntei, tá, mas quantas travestis trabalham na empresa de vocês? E a reunião acabou ali. Meu Deus. Porque não tinha
Então não vou lidar nem com o que tem, porque normalmente não tem. Tá? Normalmente não tem. Normalmente você tem uma empresa que não tem essa inclusão. E que quando ela fala de inclusiva, é uma inclusão via consumo. E essa inclusão via consumo, ela não é emancipatória, ela é criação de nicho de mercado. Ah, querida, você deu uma aula aqui pra gente agora e eu queria saber, assim, sua opinião. Você acha que a gente está num mundo melhor? A gente está evoluindo para a aceitação das pessoas LGBT, da diferença em si? Porque a gente ainda apesar disso tudo, né? Não é mais doença, não está mais no CID, a gente não fala mais homossexualismo, é homossexualidade, a gente aumentou as letras, né? LGBTQIA+, incluímos pansexuais, agênero, assexuado, mas a gente ainda é o país que mais mata LGBTs do mundo. Então, você acha que estamos melhorando? Acho que está tornando cada vez mais público. E que tem avanços significativos nos últimos anos, sim. Por isso que a reação também é violenta. Tá? A gente não pode esquecer que o discurso conservador que se arma primeiro em relação a conquistas feministas, porque o discurso da ideologia de gênero ele veio contra as feministas de Beijing. Isso tem que ser claro. Ele vem contra as feministas de Beijing, a reação ela potencializa mais luta. Essa luta acaba levando aos princípios de Jacarta, daí você vai tendo regulamentação de casamento homoafetivo, você vai tendo conquistas de direitos, tensões por nome social, por ratificação de nome. Se eu for pensar, por exemplo, as organizações trans e as organizações de travestis no Brasil, que são mais antigas, elas vão ter um duro caminho que vai vindo da ditadura militar, que vai adentrando a redemocratização e que conseguem voz há muito pouco tempo, tá? Porque 10 anos não é nada, só que são 10 anos no qual você começa a aparecer no espaço público, só que essa aparição no espaço público ela incomoda, e ela incomoda muito. Ela ameaça uma estabilidade, ela ameaça uma inteligibilidade do sistema, você fere a certeza que a pessoa quer ter de uma naturalidade de comportamento ligado ao corpo, de uma certeza de que o filho dela vai ter uma vida heteronormativa e daí por diante. O terror é implantado principalmente sobre o risco das crianças. Tá? Os avanços vão tendo porque você, na verdade, também não consegue voltar para o passado. Você já tem uma resistência maior. Você pode falar, você é ele porque você tem pênis, mas ela vai repetir, eu sou ela. Tá? Você pode falar para o negro para ele encontrar o lugar dele, mas ele já vai te responder que o lugar dele é onde ele quiser e o lugar que ele quer agora é estar na universidade. Então, você tem uma tensão, porque a história não é linear. Pô, se a gente tivesse uma lógica que a gente fosse só evoluindo, a gente estava perfeito. O problema é que a história ela é feita de confrontos. Só que esses confrontos eles se dão sempre em graus diferentes de consciência. E esses graus diferentes de consciência levam a graus diferentes de organização e daí por diante. Querida, agradeço muito por você ter aceito o convite. Foi uma honra te ouvir. E vamos construir um mundo melhor, né? Mais diverso, mais inclusivo, de verdade, né? Não só no papel, mas né, nas ruas, nos afetos. Muito obrigada. Então vamos dar um abraço. Sim. Durante muito tempo, ser uma pessoa trans para mim foi sinônimo de ser culpada, de ser suja, de ser uma pessoa maldita. Tanto que eu tentei o suicídio por 2 vezes, né? Hoje eu sei que o suicídio seria uma solução definitiva para muitos dos problemas temporários dessas opressões que foram colocadas e transformadas em microagressões na minha vida. Eu acredito que uma pessoa só possa definir quem é se ela tiver experimentado todas as possibilidades, independente do qual caminho que você deseje, do que seja a definição ou este lado delimitador, ou castrador, ou potente de busca através desses teus anseios, eu te digo, vá fazer tua busca, vá fazer o parimento do ser humano que você nasceu para ser, vá descobrir tua essência para além desses limites e quando você os encontrar, questione esses limites, veja os que te fazem bem, os que te fazem crescer, os que te fazem multiplicar, porque no final de tudo, além da vida passar muito rápido, o que fica é essa vontade, o que fica é essa busca pela felicidade, vá ser feliz.